A figura do herói do Oeste, com sua jaqueta de couro, chapéu de aba larga e espírito indomável, foi criada nos palcos, não nas trilhas empoeiradas. Quem moldou essa visão era alguém com uma trajetória tão variada quanto impressionante, condecorado com a medalha de honra, artista de teatro, suposto mensageiro do Pony Express, batedor do exército e até membro da maçonaria em alto grau. Ele era mais showman do que soldado, mais roteirista do que cavaleiro. Sua maior façanha? Criar um mito que sobrevive até hoje, colorido, exagerado e influente. Fique conosco e descubra quem foi Buffalo Bill e a história real do homem que ajudou a criar a imagem do Velho Oeste. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O nascimento de uma lenda, primeiros anos e a vida na fronteira. Nossa jornada começa em 26 de fevereiro de 1846, no condado de Scott, Iowa, um território que ainda pulsava com a promessa e o perigo da fronteira. William era filho de Isaac Cody e Mary Ann Laycock Cody. A família Cody, como tantas outras da época, buscava prosperidade em terras novas, mas a vida lhes reservava provações desde cedo. Em 1854, impulsionados pela Lei Kansas-Nebraska, que abria novos territórios para a colonização e acendia a discussão sobre a escravidão, Isaac Cody mudou-se com a família para o território do Kansas. A região era um barril de pólvora, um microcosmo das tensões que levariam o país à Guerra Civil. Isaac, um homem de convicções anti-escravistas, não tardou a se envolver nas fervorosas disputas locais. Um episódio marcante da infância de William ocorreu em 1854, quando seu pai, durante um discurso inflamado contra a escravidão no posto de comércio de Rivelis, foi covardemente esfaqueado por um partidário pró-escravidão. O jovem William, com apenas 8 anos, testemunhou a brutalidade do ataque e as profundas divisões que rasgavam o tecido social da época. Isaac sobreviveu ao atentado, mas sua saúde ficou permanentemente debilitada. As dificuldades financeiras se abateram sobre a família, forçando o jovem William a assumir responsabilidades muito cedo. A morte de Isaac, em abril de 1857, quando William tinha apenas 11 anos, marcou um ponto de inflexão. O menino, agora o principal esteio da família, precisou encontrar formas de sustento. A vastidão do Oeste, com seus perigos e promessas, tornou-se seu campo de aprendizado e trabalho. Ainda muito jovem, arranjou seu primeiro emprego como mensageiro para a firma Russell, Majors & Waddell, uma das maiores empresas de transporte de carga da época, que mais tarde fundaria o lendário Pony Express. Sua tarefa era cavalgar ao longo das caravanas de carga, entregando mensagens entre os condutores e a base. Era um trabalho duro e arriscado para um garoto, expondo-o às intempéries, à fadiga e aos perigos constantes de um território ainda selvagem. Nesses primeiros anos, Cody cruzou o caminho de figuras que se tornariam emblemáticas do Oeste. Um de seus primeiros contatos com a vida na fronteira se deu ao acompanhar caravanas que se dirigiam para o Oeste, incluindo uma escoltada pelo famoso explorador e militar Albert Sidney Johnston, durante a Guerra de Utah, um conflito entre o governo federal e os Mormons. Embora sua participação direta nos confrontos tenha sido limitada pela idade, a experiência imergiu Cody no ambiente militar e na logística das campanhas na fronteira. Com a Corrida do Ouro de Pikes Peak em 1859, o jovem Cody, então com 13 anos, tentou a sorte na mineração, mas sem grande sucesso. A vida de garimpeiro era árdua e incerta. Foi nesse período que ele teria conhecido James Butler Hickok, mais tarde conhecido como Wild Bill Hickok,
uma figura que se tornaria lendária por suas habilidades como pistoleiro e homem da lei. A natureza exata e a profundidade de seu relacionamento inicial são temas de debate entre historiadores, mas é inegável que seus caminhos se cruzariam diversas vezes ao longo dos anos, e a associação com Hickok, mesmo que posterior, ajudaria a cimentar a imagem de Cody como um autêntico homem do Oeste. O ano de 1860 trouxe uma nova e excitante oportunidade: o Pony Express. Embora sua participação como cavaleiro oficial seja por vezes questionada e possivelmente romantizada em relatos posteriores, há evidências de que Cody, aos 14 anos, trabalhou para a empresa, possivelmente em trechos mais curtos ou como mensageiro auxiliar. O Pony Express, com sua audaciosa proposta de entregar correspondência através de 2.000 milhas de território hostil em tempo recorde, capturou a imaginação popular e personificou o espírito aventureiro da época. Cavalgar para o Pony Express exigia coragem, resistência e um conhecimento íntimo do terreno e dos perigos que espreitavam, desde ataques indígenas a bandidos e as próprias forças da natureza. Relatos, muitos deles popularizados pelo próprio Cody em sua autobiografia, descrevem encontros perigosos e cavalgadas extenuantes, contribuindo para a construção de sua reputação. A eclosão da Guerra Civil Americana em 1861 interrompeu o breve funcionamento do Pony Express, que foi suplantado pela linha telegráfica transcontinental. O conflito que dividiu a nação também alcançou o jovem Cody. Inicialmente, ele serviu de forma não oficial com milícias locais do Kansas, conhecidas como Jayhawkers, que combatiam guerrilheiros pró-confederados, os Bushwhackers, na sangrenta fronteira do Missouri-Kansas. Essas experiências foram brutais e formativas, expondo-o à violência e à complexidade moral da guerra de guerrilha. Em 1863, aos 17 anos, após a morte de sua mãe, Mary Ann, Cody alistou-se oficialmente no 7º Regimento de Cavalaria Voluntária do Kansas, do Exército da União. Ele serviu como soldado raso e posteriormente como batedor scout para o Exército. Sua familiaridade com as grandes planícies e suas habilidades como cavaleiro e rastreador provaram ser valiosas. Durante a guerra, ele participou de diversas escaramuças e batalhas, principalmente no Tennessee e no Missouri. Embora não tenha alcançado alta patente, seu serviço militar forneceu-lhe experiência crucial em táticas de combate, sobrevivência e reconhecimento, habilidades que seriam fundamentais em sua carreira subsequente. Foi também durante a guerra, em 1864, que ele conheceu Louisa Frederici, em St. Louis, Missouri. Após um breve namoro, eles se casariam em 6 de março de 1866, pouco depois do fim da guerra. O relacionamento deles seria longo, mas marcado por longas separações devido às atividades de Cody e por tensões pessoais. Tiveram 4 filhos, Arta Lucille, Kit Carson, Ora Maud e Irma Louise. A vida familiar, no entanto, ficaria frequentemente em segundo plano diante das demandas de sua vida aventurosa e, mais tarde, de sua carreira no entretenimento. Com o fim da Guerra Civil em 1865, Cody, como muitos veteranos, buscou novas oportunidades. Por um breve período, tentou a sorte como hoteleiro, mas o empreendimento não prosperou. A vastidão do Oeste o chamava de volta. Foi então que ele encontrou a ocupação que lhe renderia seu famoso apelido e solidificaria sua reputação como um homem da fronteira, caçador de bisontes. Entre 1867 e 1868, Cody foi contratado pela Kansas Pacific Railroad para fornecer carne de bisonte americano aos trabalhadores que construíam a ferrovia através do Kansas. Era um trabalho extenuante e perigoso. Os caçadores enfrentavam não apenas as manadas de bisontes,
mas também o terreno acidentado, as condições climáticas extremas e a possibilidade de encontros hostis com tribos indígenas que viam a matança indiscriminada dos bisontes e a expansão da ferrovia como ameaças diretas ao seu modo de vida. Nesse período, Cody demonstrou uma habilidade excepcional na caça, utilizando um rifle Springfield calibre .50, apelidado de Lucretia Borgia. Ele desenvolveu técnicas eficientes para abater grandes quantidades de animais. Disse que ele matou 4.280 bisontes em um período de 18 meses. Foi durante uma competição de caça com outro afamado caçador, William Comstock, que Cody teria garantido o apelido de Buffalo Bill. A disputa, organizada para determinar quem teria o direito exclusivo ao título, teria terminado com uma vitória esmagadora de Cody, que abateu 69 bisontes contra 46 de Comstock em um único dia. Embora os detalhes exatos dessa competição possam ter sido embelezados com o tempo, o apelido pegou e se tornou sua marca registrada. A caça, embora lucrativa para Cody e essencial para o avanço da ferrovia, teve consequências devastadoras para as manadas de bisontes e para as tribos nativas americanas das planícies, para as quais era uma fonte vital de alimento, vestuário e abrigo. A matança em larga escala, incentivada tanto para alimentar os trabalhadores quanto como uma estratégia para subjugar os indígenas, levou à dizimação quase total desses animais. Esta é uma das facetas mais controversas do legado de Buffalo Bill, um reflexo das duras realidades e das atitudes prevalecentes na expansão para o oeste. Enquanto trabalhava como caçador, Cody também retomou suas atividades como batedor e guia para o exército dos Estados Unidos, especialmente durante as guerras indígenas que se intensificaram nas grandes planícies na segunda metade do século XIX. Sua reputação como conhecedor do terreno e das táticas indígenas o tornava um recurso valioso para os militares. Ele serviu sob o comando de importantes figuras militares, como o general Philip Sheridan e o general Eugene Asa Carr. Um dos episódios mais célebres de sua carreira como batedor ocorreu em 1869, durante a Batalha de Summit Springs, no Colorado. Cody guiou o 5º Regimento de Cavalaria, sob o comando do general Carr, em um ataque surpresa a um acampamento de guerreiros Cheyenne Dog Soldiers, liderados por Tall Bull. O resultado foi uma vitória decisiva para o exército, e Cody foi elogiado por sua bravura e habilidade. Foi durante essa campanha que ele teria matado o próprio Tall Bull em combate singular. Um feito que, como muitos outros em sua vida, seria posteriormente narrado e possivelmente dramatizado em suas performances e autobiografias. Sua atuação como batedor lhe rendeu reconhecimento e respeito entre os militares e aventureiros da fronteira. Ele participou de inúmeras patrulhas, perseguições e confrontos, testemunhando em primeira mão a complexidade e a brutalidade dos conflitos entre o governo americano e as diversas nações indígenas. Suas experiências forneceram um vasto repertório de histórias e habilidades que seriam cruciais para a próxima e mais famosa fase de sua vida. A transição de William Frederick Cody, de um jovem trabalhador da fronteira, mensageiro, cavaleiro do Pony Express, soldado, caçador de bisontes e batedor do exército para o ícone internacional Buffalo Bill, estava prestes a começar. As planícies do Oeste haviam forjado um homem de resistência e coragem, cujas aventuras reais, por mais notáveis que fossem, logo seriam amplificadas e transformadas em um espetáculo que cativaria o mundo, definindo para sempre a imagem do Oeste selvagem. A poeira das cavalgadas e o cheiro da pólvora ainda estavam frescos quando o destino acenou com um novo e inesperado palco. A lenda estava apenas começando a ser escrita, e o primeiro ato dessa saga chegava ao fim, abrindo caminho para uma transformação que o levaria muito além das pradarias americanas.
Da pradaria aos palcos, a ascensão de um ícone americano. O final da década de 1860 e o início da década de 1870 marcaram uma virada espetacular na vida de William Frederick Cody. O homem que havia desbravado as planícies, caçado bisontes e guiado o exército americano estava prestes a ser descoberto por um público ávido por histórias do Oeste selvagem. A transição não foi imediata, nem planejada, mas uma confluência de circunstâncias e o talento nato de Cody para o espetáculo o catapultariam para um estrelato sem precedentes. A primeira semente de sua fama nacional foi plantada não nos campos de batalha ou nas pradarias, mas nas páginas dos populares Jimmy Novels, publicações baratas e sensacionalistas que romantizavam as aventuras na fronteira. Em 1869, o escritor Edward Zane Carroll Judson Sr., sob o pseudônimo Ned Buntline, encontrou em Cody a personificação do herói do Oeste que seus leitores ansiavam. Buntline, uma figura colorida e controversa, era um mestre em transformar fatos em ficção emocionante. Após um breve encontro com Cody, possivelmente em Fort McPherson, Nebraska, onde Cody servia como chefe dos batedores para o 5º Regimento de Cavalaria, Buntline começou a publicar uma série de histórias intitulada Buffalo Bill, o Rei dos Homens da Fronteira. Essas narrativas, repletas de ação, bravura e encontros dramáticos, embora muitas vezes exageradas ou completamente inventadas, capturaram a imaginação do público americano. De repente, o nome Buffalo Bill não era apenas conhecido entre militares e habitantes da fronteira, mas ecoava pelas cidades do leste. Cody, inicialmente, parecia pouco se importar com essa fama literária, continuando seu trabalho como batedor. Ele participou de diversas expedições e escaramuças, incluindo a expedição do Rio Powder e a expedição do Rio Republican. Sua reputação como um batedor habilidoso e corajoso continuava a crescer no meio militar. Em 1872, ele foi agraciado com a Medalha de Honra do Congresso por sua bravura em combate durante um incidente no Rio Platte. Embora esta medalha tenha sido posteriormente revogada em 1917 e postumamente restaurada em 1989, devido a mudanças nos critérios de elegibilidade que exigiam que os agraciados fossem membros alistados das Forças Armadas. No entanto, a crescente popularidade de seu alter ego literário começou a abrir novas portas. Em dezembro de 1872, Ned Buntline, percebendo o potencial comercial de levar o herói de suas histórias para os palcos, convenceu Cody a estrelar uma peça teatral baseada em suas aventuras. A peça, intitulada The Scouts of the Prairie, estreou em Chicago. Cody, sem nenhuma experiência como ator, sentiu-se inicialmente desconfortável e deslocado no palco. Ao seu lado estava seu amigo James Butler Wild Bill Hickok, outra lenda do Oeste que Buntline também recrutara, e Texas Jack Omohundro, outro batedor e caçador renomado. As primeiras apresentações foram, segundo relatos, um tanto caóticas. Cody e Hickok, acostumados à liberdade das planícies, tinham dificuldade em seguir roteiros e memorizar falas. Hickok, em particular, detestava a vida teatral e abandonou a trupe após alguns meses. Cody, no entanto, apesar do nervosismo inicial, possuía um carisma natural e uma presença imponente que gradualmente conquistaram o público. Ele descobriu que podia recontar suas próprias histórias ou versões dramatizadas delas com um toque pessoal que fascinava os espectadores. A autenticidade percebida, mesmo que filtrada pela lente do entretenimento, era seu grande trunfo. Nos anos seguintes, de 1873 a 1882, Cody continuou a atuar em melodramas teatrais durante os meses de inverno.
retornando às planícies no verão para suas atividades como batedor ou para organizar expedições de caça para personalidades ricas e influentes do leste e da Europa. Essas expedições, que incluíam figuras como o grão-duque Alexei Alexandrovich da Rússia em 1872, ajudavam a solidificar sua imagem como o anfitrião por excelência do Oeste Selvagem e a manter suas conexões com o mundo que ele representava no palco. Durante uma dessas pausas da vida teatral, em julho de 1876, Cody retornou ao serviço militar como batedor durante a Guerra Sioux, logo após a derrota do General Custer na Batalha de Little Bighorn. Foi nesse período que ocorreu o famoso duelo com Yellow Hand ou Yellow Hair, dependendo da tradução. Segundo o relato de Cody, ele teria enfrentado e matado o guerreiro Cheyenne Yellow Hand em combate individual no Warbonnet Creek, Nebraska, escalpelando-o e declarando o primeiro escalpo para Custer. Este evento, embora sua veracidade e detalhes sejam debatidos por historiadores, alguns sugerem que foi mais uma escaramuça do que um duelo formal, e a identidade do guerreiro morto é incerta, tornou-se uma peça central na mitologia de Buffalo Bill, frequentemente reencenada em seus shows posteriores. A experiência teatral, embora financeiramente recompensadora, começou a parecer limitada para Cody. Ele sonhava com algo maior, um espetáculo que pudesse verdadeiramente capturar a essência e a grandiosidade do Oeste Selvagem como ele o conhecia. A ideia de um show ao ar livre, com cavalos, tiros e representações de cenas da vida na fronteira, começou a tomar forma. Em 1883, em North Platte, Nebraska, cidade que ele ajudaria a fundar e onde estabeleceria seu rancho, o Scouts Rest Ranch, Cody organizou uma celebração do 4 de julho que é considerada a precursora do seu famoso show. O evento, chamado Old Glory Blowout, incluía demonstrações de tiro, cavalgadas, uma encenação de um ataque a uma diligência e até mesmo uma competição de caça ao bisonte, com animais já abatidos para fins de demonstração. O sucesso estrondoso desse evento local o convenceu do potencial de sua visão. No mesmo ano, Cody uniu forças com o promotor e empresário Nate Salisbury. Salisbury, um homem com experiência no mundo do entretenimento, viu o gênio na ideia de Cody e ajudou a transformá-la em uma produção profissional e itinerante. Assim nasceu o Buffalo Bill's Wild West, um espetáculo que redefiniria o entretenimento popular e moldaria a percepção global do Oeste americano por décadas. O show não era um circo no sentido tradicional, nem uma peça teatral. Cody insistia que era uma exibição ou uma representação da vida na fronteira. O Buffalo Bill's Wild West estreou oficialmente em Omaha, Nebraska, em maio de 1883. Desde o início, o espetáculo era grandioso. Apresentava uma grande trupe de cowboys, vaqueiros mexicanos e nativos americanos, inicialmente Pawnees e mais tarde Lakota Sioux e membros de outras tribos. Um dos elementos mais impactantes e, ao mesmo tempo, controversos do show era a participação de nativos americanos. Cody empregava um número significativo deles, pagando-lhes salários e provendo sustento. Para muitos, como o famoso líder Sioux Touro Sentado, Sitting Bull, que se juntou ao show por um breve período em 1885, era uma forma de escapar das duras condições das reservas e, paradoxalmente, preservar e apresentar sua cultura a um público mais amplo, ainda que dentro de um formato de entretenimento que muitas vezes os retratava como o inimigo em cenas de batalha. A relação de Cody com os nativos americanos era complexa. Por um lado, ele havia lutado contra eles como batedor do exército, mas por outro, expressava respeito por sua cultura e defendia seus direitos em diversas ocasiões, embora sempre dentro da perspectiva de sua época e de sua posição como homem branco americano.
Outra estrela que emergiu do Buffalo Bills Wild West foi Annie Oakley. Nascida Phoebe Ann Moses, ela se juntou ao show em 1885 e rapidamente se tornou uma sensação internacional com sua incrível pontaria. Little Sure Shot, como era conhecida, podia acertar cartas de baralho em pleno ar, apagar a chama de uma vela com um tiro e realizar outros feitos de precisão que deixavam o público boquiaberto. Sua presença adicionava um toque de feminilidade e habilidade extraordinária ao show. O Buffalo Bills Wild West viajou extensivamente pelos Estados Unidos nos seus primeiros anos, atraindo multidões por onde passava. Cidades inteiras paravam para assistir ao desfile da trupe antes das apresentações. O show era uma máquina de logística impressionante, transportando centenas de pessoas, cavalos e equipamentos por trem. Cody era o astro indiscutível, o mestre de cerimônias, o herói vivo que personificava o espírito aventureiro e a conquista do Oeste. Sua imagem com cabelos compridos, cavanhaque, chapéu de abas largas e roupas de franja tornou-se emblemática. O impacto do show na cultura popular foi imenso. Para milhões de pessoas que nunca haviam visto as planícies ou um índio de verdade, o Buffalo Bills Wild West era a própria imagem do Oeste. Ele não apenas entretinha, mas também educava, ou pelo menos pretendia educar o público sobre a história e o modo de vida na fronteira. No entanto, era uma versão romantizada e seletiva dessa história, que enfatizava o heroísmo dos pioneiros e a inevitabilidade da expansão americana, muitas vezes simplificando ou omitindo as complexidades e as tragédias da conquista, especialmente no que diz respeito aos povos nativos. No final da década de 1880, Buffalo Bill Cody não era apenas um nome famoso na América. Ele era uma celebridade global em ascensão. Seu show havia se tornado um fenômeno cultural e ele estava no auge de sua popularidade. A poeira das arenas improvisadas e o clamor das multidões substituíram o silêncio das pradarias e o estampido solitário de seu rifle de caça. O batedor havia se transformado um showman, e o Oeste selvagem, através de seus olhos e de seu espetáculo, estava prestes a cruzar o Atlântico para conquistar a Europa. A lenda continuava a crescer e o palco de suas aventuras se tornaria ainda maior. Conquistando o Velho Mundo, o fenômeno global do Wild West. O final da década de 1880 encontrou William Frederick Cody, o Buffalo Bill, no pináculo da fama americana. O seu Wild West Show não era apenas um espetáculo, mas um fenômeno cultural que definira a imagem do Oeste americano para milhões. Contudo, a ambição de Cody e do seu astuto sócio, Nate Salisbury, transcendia as fronteiras nacionais. O Velho Mundo, com a sua realeza, história e uma curiosidade insaciável pelo exótico e pelo aventureiro, acenava. Estava na altura de Buffalo Bill e a sua trupe de cowboys, índios e atiradores de elite conquistarem a Europa. A grande aventura transatlântica começou em 1887. O Buffalo Bills Wild West foi convidado a participar nas celebrações do Jubileu de Ouro da Rainha Vitória em Londres, Inglaterra. A logística de transportar centenas de pessoas, incluindo cerca de 97 índios Sioux, mais de 200 cavalos, bisontes, alces e todo o equipamento do espetáculo através do Atlântico, era por si só uma proeza monumental. Chegaram a Londres na primavera de 1887 e montaram a sua arena em Earl's Court, transformando uma parte da capital britânica num pedaço vibrante da fronteira americana. O sucesso foi imediato e avassalador. Os londrinos, desde o cidadão comum à mais alta aristocracia, ficaram fascinados. A autenticidade percebida do espetáculo
com as suas demonstrações de perícia equestre, os ataques simulados a diligências, a presença imponente dos guerreiros Sioux e a pontaria infalível de Annie Oakley, cativou a imaginação britânica. O próprio Buffalo Bill, com a sua postura heróica e carisma natural, tornou-se a personificação do Oeste selvagem. Um dos momentos mais marcantes da digressão londrina foi uma apresentação especial para a Rainha Vitória. A monarca, que raramente comparecia a espetáculos públicos após a morte do seu marido, o príncipe Alberto, ficou tão impressionada que quebrou o protocolo ao inclinar-se da sua carruagem para cumprimentar os artistas. Durante esta apresentação, a diligência Deadwood, uma das atrações principais, transportou como passageiros 4 reis europeus, com o príncipe de Gales, o futuro rei Eduardo VII, a cavalgar ao lado de Buffalo Bill no Tejadilho. Este selo de aprovação real catapultou a popularidade do show para níveis estratosféricos. Jornais de todo o mundo cobriram o evento, e Buffalo Bill tornou-se uma celebridade internacional da noite para o dia. Após o triunfo em Londres, o Wild West Show passou os 5 anos seguintes a percorrer o Reino Unido e a Europa continental. Em 1889, o espetáculo mudou-se para Paris, coincidindo com a Exposição Universal, que celebrava o centenário da Revolução Francesa e inaugurava a Torre Eiffel. Mais uma vez, o sucesso foi estrondoso. Os parisienses, conhecidos pelo seu gosto sofisticado, renderam-se ao exotismo e à energia crua do oeste americano. Cody foi condecorado com a Legião de Honra francesa. A digressão europeia continuou, levando o Wild West a cidades de Espanha, Itália e Alemanha. Em Roma, em 1890, Buffalo Bill e a sua trupe tiveram a honra de uma audiência com o Papa Leão XIII no Vaticano. Os guerreiros Sioux, vestidos com os seus trajes tradicionais, ajoelharam-se para receber a bênção papal, uma imagem que simbolizava o encontro de 2 mundos vastamente diferentes. Contudo, nem tudo foram triunfos. Em algumas cidades, especialmente na Espanha, o interesse pelo espetáculo foi menor, e a empresa enfrentou dificuldades financeiras e logísticas. As diferenças culturais e as barreiras linguísticas também apresentavam desafios constantes. Apesar dos percalços ocasionais, a primeira grande digressão europeia, que durou até 1892, foi um sucesso retumbante. Buffalo Bill não só levara o Oeste selvagem à Europa, como também moldara profundamente a percepção europeia sobre a América. Ele regressou aos Estados Unidos como um herói cultural, um embaixador não oficial do espírito americano de aventura e conquista. O regresso à América coincidiu com um evento de grande magnitude, a Exposição Universal de Chicago de 1893, a World's Columbian Exposition, organizada para celebrar o 400º aniversário da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. Cody e Salisbury viram uma oportunidade de ouro. Embora não tenham conseguido um lugar dentro dos terrenos oficiais da feira, astutamente arrendaram um grande lote de terreno adjacente e montaram o Buffalo Bill's Wild West and Congress of Rough Riders of the World. Esta nova encarnação do espetáculo era ainda mais ambiciosa, apresentando não só cowboys e índios americanos, mas também cavaleiros de outras partes do mundo, como cossacos russos, lanceiros árabes e gaúchos sul-americanos, numa celebração da cavalaria mundial. Durante os 6 meses da feira, o Wild West de Buffalo Bill foi uma das atrações mais populares de Chicago, superando em bilheteria muitas das exposições oficiais. Milhões de visitantes acorreram para ver o espetáculo, solidificando o estatuto de Cody como o maior showman da América. O sucesso em Chicago marcou o auge da sua carreira e da sua fortuna. Ele era, sem dúvida, uma das pessoas mais famosas do mundo. Com a sua riqueza crescente, Cody investiu em vários empreendimentos. O seu amado Scouts Rest Ranch, em North Platte, Nebraska, tornou-se uma propriedade próspera.
Ele desempenhou um papel fundamental na fundação da cidade de Cody, no Wyoming, perto do Parque Nacional de Yellowstone. Ele visionou Cody como uma porta de entrada para o parque e investiu pesadamente na irrigação, infraestrutura e promoção da cidade, sonhando em criar uma comunidade modelo no coração do Oeste que ele tanto amava. Construiu o Irma Hotel, nomeado em honra da sua filha, que se tornou um marco local. No entanto, por detrás da fachada de sucesso e aclamação global, a vida de William Cody não era isenta de dificuldades e tristezas. A sua vida pessoal era complexa. O seu casamento com Louisa Frederici foi marcado por longas separações e tensões. Embora tivessem 4 filhos, a tragédia atingiu a família com a morte do seu único filho menino, Kit Carson Cody, em 1876, aos 6 anos, vítima de escarlatina. Esta perda deixou uma cicatriz profunda em Cody. Suas filhas também faleceram ainda jovens, em diferentes períodos. Ora Maud faleceu em 1883, aos 11 anos. Arta Lucille, em 1904, aos 37 anos. E Irma Luisa, em 1918, aos 35 anos. As suas tentativas posteriores de se divorciar de Luisa, no início do século XX, tornaram-se um escândalo público e acabaram por não se concretizar. Financeiramente, apesar das enormes receitas geradas pelo Wild West, os custos de produção e manutenção de um espetáculo tão grandioso eram igualmente exorbitantes. Cody era um homem generoso, por vezes até a prodigalidade, e os seus investimentos nem sempre eram prudentes. A gestão financeira do espetáculo, especialmente após a morte de Nate Salisbury em 1902, tornou-se mais desafiadora. O próprio Oeste que Buffalo Bill representava estava a mudar rapidamente. A fronteira estava a desaparecer. As grandes manadas de bisontes tinham sido dizimadas, um processo no qual ele próprio participara ativamente na sua juventude, e as tribos nativas americanas estavam confinadas a reservas. O Wild West de Cody, que começara como uma representação de uma realidade ainda palpável, tornava-se cada vez mais um exercício de nostalgia, uma recriação de um passado que já não existia. Novas formas de entretenimento também começavam a surgir, ameaçando o domínio do seu espetáculo. O cinematógrafo, inventado pelos irmãos Lumière em 1895, oferecia uma nova e excitante maneira de contar histórias e mostrar o mundo. Os primeiros filmes de western, embora rudimentares, começavam a capturar a imaginação do público, oferecendo uma alternativa mais barata e acessível ao grandioso, mas dispendioso Wild West Show. O entardecer de uma era, desafios e a luta pela relevância. O início do século XX trouxe consigo uma maré de mudanças que nem mesmo uma lenda viva como Buffalo Bill Cody poderia conter indefinidamente. Embora o seu Wild West Show ainda atraísse multidões e o seu nome permanecesse um ícone global, os alicerces do seu império de entretenimento começavam a mostrar fissuras. O mundo estava a modernizar-se a um ritmo acelerado, e o Oeste selvagem, tal como ele o apresentava, tornava-se cada vez mais uma relíquia de um passado distante, uma memória romantizada que lutava para competir com novas formas de lazer e espetáculo. As digressões europeias, embora inicialmente triunfantes, tornaram-se logisticamente mais complexas e financeiramente mais arriscadas. A segunda grande digressão europeia, que decorreu entre 1902 e 1906, ainda teve momentos de glória, mas também enfrentou uma concorrência crescente de outros espetáculos e dos emergentes cinemas.
Os custos operacionais continuavam a ser astronômicos e a saúde de Cody, agora na casa dos 50 e 60 anos, começava a ressentir-se das décadas de vida árdua na fronteira e das exigências implacáveis das digressões. A morte do seu sócio e amigo Nate Salisbury, em 1902, foi um golpe significativo. Salisbury tinha sido o cérebro financeiro e organizacional por detrás do Wild West, e a sua ausência foi profundamente sentida. Cody, embora um showman brilhante, não possuía o mesmo tino para os negócios. Más decisões de investimento, a sua própria generosidade e uma série de empréstimos mal calculados começaram a minar a sua fortuna. Em 1908, numa tentativa de revitalizar o espetáculo e reduzir custos, Cody associou-se a Gordon William Lilly, mais conhecido como Pawnee Bill, outro showman do Oeste, com um espetáculo semelhante, embora de menor escala. O resultado foi o Buffalo Bills Wild West and Pawnee Bills Great Far East, um espetáculo ainda maior e mais diversificado, que combinava as atrações do Oeste americano com elementos orientais. Inicialmente, esta fusão pareceu ser um sucesso, mas as dificuldades financeiras persistiram. A ascensão do cinema como forma de entretenimento de massas representava o maior desafio. Os filmes de western, embora inicialmente simples, ofereciam emoção e aventura a um custo muito inferior ao de um bilhete para o grandioso, mas dispendioso Wild West. O próprio Cody chegou a experimentar o novo meio, aparecendo em alguns dos primeiros filmes mudos que recriavam as suas façanhas, incluindo uma produção de 1913, ou por volta dessa época, que reencenava as guerras indígenas, intitulada The Indian Wars. Contudo, estes filmes não conseguiram travar o declínio da sua principal fonte de rendimento. Em 1913, a situação financeira tornou-se insustentável. O Buffalo Bills Wild West and Pawnee Bills Great Far East foi forçado a declarar falência. Os bens do espetáculo, incluindo muitos dos seus amados cavalos e adereços, foram vendidos em leilão para pagar aos credores. Foi um final humilhante para o homem que fora aclamado por reis e presidentes e que personificara o Oeste selvagem para milhões. Apesar da perda do seu famoso espetáculo, Cody não se retirou completamente da vida pública. Continuou a emprestar o seu nome e a sua presença a outros espetáculos e circos, como o Sells Floto Circus, embora já não tivesse o controle criativo ou financeiro que outrora possuíra. Estes últimos anos foram marcados por uma luta constante para manter a sua dignidade e o seu sustento. A sua saúde também se deteriorava. Anos de cavalgadas, ferimentos antigos e o estresse das dificuldades financeiras cobraram o seu preço. William Frederick Buffalo Bill Cody faleceu a 10 de janeiro de 1917, aos 70 anos, em Denver, Colorado, na casa da sua irmã, May Cody Bradford. A causa da morte foi insuficiência renal, complicada por outras doenças. A notícia da sua morte ecoou por todo o mundo. Apesar dos desafios que enfrentou nos últimos anos, ele ainda era uma figura imensamente popular e respeitada. O seu funeral em Denver atraiu uma multidão e os jornais publicaram longos obituários que celebravam a sua vida aventurosa e o seu papel na definição da imagem do Oeste americano. De acordo com o seu desejo, Buffalo Bill foi sepultado em Lookout Mountain, com vista para Denver e para as grandes planícies que ele tanto amava. O local tornou-se rapidamente um ponto de peregrinação, e mais tarde o local do Buffalo Bill Museum and Grave, que atrai visitantes até aos dias de hoje. A sua esposa Louisa, com quem ele teve um relacionamento tumultuoso mas duradouro, faleceu em 1921 e foi sepultada ao seu lado. A cidade de Cody, no Wyoming, que ele ajudou a fundar, permanece como um testemunho do seu espírito empreendedor e do seu amor pelo Oeste. O Buffalo Bill Center of the West, localizado em Cody,
é uma importante instituição que preserva e interpreta a história e a cultura do Oeste americano. William Frederick Buffalo Bill Cody foi um homem do seu tempo, moldado pelas forças da expansão para o Oeste e, ao mesmo tempo, um dos principais modeladores da forma como essa era é lembrada até hoje. A sua vida combinou aventura real, encenação teatral e um raro talento para capturar a imaginação do público. De batedor das planícies a showman de fama mundial, a sua jornada foi tão vasta e dramática quanto o próprio Oeste Selvagem que ele ajudou a imortalizar.